Bom dia, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade, ao capítulo 5, deixa eu só confirmar aqui isso. Capítulo 5 do nosso livro, Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Na aula passada a gente estudou sobre a industrialização da Europa. Também vemos aí, o espaço econômico europeu, a agropecuária, a pesca, a atividade extrativa. E hoje nós vamos iniciar estudando sobre a União Europeia, que está lá na página 72. Então, a princípio, eu trouxe para vocês aí o mapa da União Europeia, os países que fazem parte da União Europeia. De todos esses aí, a exceção apenas nesse mapa é o Reino Unido, que há 4 meses saiu, da União Europeia no processo que ficou conhecido como Brexit. Certo? Então, desse mapa aí, o único que não está mais, que não pertence mais à União Europeia aí é o Reino Unido. Então, pessoal, com a necessidade, de estabilizar a política e a economia na Europa, e também reerguer o continente diante aí do mercado internacional, houve várias tentativas, de integração entre os países europeus após a Segunda Guerra Mundial. E ainda também durante a Segunda Guerra Mundial, em 1947, houve um acordo firmado aí entre a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, que ficou conhecido como Benelux, que criou uma zona de livre comércio entre os países membros. Em 1951 também foi criada a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? E foi estabelecendo, então, a livre circulação de carvão, de ferro e de aço entre esses países membros, visando, então, estimular um crescimento industrial. Quem foi que participou dessa comunidade? Foi a Alemanha Ocidental, Também a parte oriental da Alemanha, que estava sob o regime socialista nessa época, e os países França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Os resultados dessa união desses países foi tão positivo que no ano de 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, esses países eles criaram a Comunidade Econômica Europeia, o CEE, ou o Mercado Comum Europeu, que visava aí facilitar as relações comerciais através da livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas, que diminuiu aí a burocracia e reduziu também as taxas alfandegárias entre esses países. E esse bloco, o Mercado Comum Europeu, ele gerou o embrião do que atualmente a gente conhece como União Europeia. Esse nome ele foi adotado para a integração dos países europeus após a assinatura do Tratado de Maastricht, no ano de 1992. E à medida que mais países eles iam aderindo a esse bloco econômico, mais se consolidava então a ideia da Europa como uma unidade político-econômica, porque a experiência demonstrava que esse tipo de associação ou de unificação fortalecia a economia dos países membros. No Tratado de Maastricht também previa 2 medidas importantes que começaram a se realizar a partir de 1º de janeiro do ano de 1999. A primeira foi a criação do Banco Central Europeu e também a instituição de uma moeda única, chamada o euro. Essa nova moeda europeia ela foi inicialmente adotada por 12 países e até dezembro de 2001 ela funcionou apenas como referência para preços, para contas bancárias, para moedas nacionais. Mas a partir do ano de 2002, o euro ele então se consolidou, passando a circular no lugar das moedas dos países que adotaram, prontamente essa mudança, como a França, a Alemanha e a Itália. Um euro ele tem um valor atual, na cotação atual, de 5,62 do real brasileiro. Vale R$ 5,62, um euro. É uma moeda forte, Em 2004,
mas 10 países adotaram o euro, né? Dentre os quais 8 se mantiveram ainda socialistas durante muitos anos, tendo que adaptar sua economia ao capitalismo. E os 28 países que atualmente formam a União Europeia, conforme as suas datas de integração, são aí, olha, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, a Alemanha, França, Itália, Reino Unido, que, como eu disse a vocês, saiu há 4 meses, Irlanda e Dinamarca, Grécia, Espanha e Portugal, Áustria, Suécia, Finlândia, Malta, Chipre, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e, dentre esses países, 19 adotaram a moeda do euro e formaram a zona do euro. O Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia, eles continuaram com as suas próprias moedas, né? Eles não adotaram o euro. Vamos agora então estudar as principais economias da União Europeia. Aí primeiro a gente tem a Alemanha, né? Que na segunda fase da Revolução, ela foi liderada pelos Estados Unidos. A segunda fase da Revolução Industrial, ela foi liderada, né, pelos Estados Unidos e pela Alemanha, que era a maior potência econômica da Europa, né? Atualmente, a Alemanha é a potência econômica maior, né, mais forte na Europa. É um exemplo de superação. A Alemanha ela manteve a sua capacidade administrativa, né, a alta qualificação tecnológica, mesmo diante da destruição do seu parque industrial e também da própria divisão interna que teve na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, né, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. E essa rápida reconstrução aí da Alemanha, essa rápida reconstrução econômica, né, da ex-Alemanha Ocidental, como vocês veem aí no mapa, entre 1950 e 1960, foi chamado de milagre alemão. Esse milagre alemão contou com um apoio financeiro, né, norte-americano, através do Plano Marshall. O Plano Marshall, então, ele, se vocês lembrarem, né, na aula de história a gente já falou sobre ele, foi criado pelos Estados Unidos para ajudar na recuperação, né, dos países europeus que foram devastados pela Segunda Guerra, porque a crise na Europa ela poderia colocar em risco o futuro do capitalismo, né? E também o crescimento econômico aí dos Estados Unidos, né? Porque abriria brechas para se instalar o comunismo, né? Nos países aí. Então, assim, com a ajuda, né, do Plano Marshall, a indústria ocidental alemã, ela não somente se recuperou, mas ela também se tornou mais forte e poderosa na Alemanha. Já na ex-Alemanha Oriental, observa aí no mapa, o processo de reconstrução ele foi mais lento, ele foi diferenciado, porque a ocupação socialista ela se centralizou a economia alemã oriental nos moldes soviéticos, né? E impediu o recebimento de ajuda financeira externa. Então, essa parte da Alemanha ela assistiu à queda dos regimes totalitários, nazifascistas, né? A consequente destruição do Muro de Berlim em 1989, após as mudanças ocorridas, então, na ex-União Soviética, durante a década de 1980. E fortalecida aí gradativamente com a reunificação, quando houve, né, a queda do Muro de Berlim, acabou essa questão da Guerra Fria, a Alemanha ela se tornou um dos maiores complexos industriais do mundo e ela aumentou a sua influência sobre os países da Europa e do leste. Segunda potência e segundo país na Europa, né? A França. A França ela é pioneira na atividade industrial.
A França ela é atualmente uma das mais importantes nações da Europa, né, da Europa Ocidental. Além também de figurar entre as maiores economias do mundo, o país ele tem passado por diversas mudanças no setor industrial com o objetivo aí de atingir um maior crescimento econômico e também de competir com outros países da Europa no mundo. Outra condição favorável, né, para o crescimento da França tem sido a intensa produção de energia hidrelétrica, também energia nuclear, energia fotovoltaica, né, energia solar, a energia maremotriz, que é das marés, e mais de 77% da energia do país ele vem das centrais de usinas termonucleares, e além disso eles são bastante elevados nos investimentos aí em tecnologia de ponta. A cidade de Lyon, que você pode observar aí no mapa, bem pertinho do nome França e do nome aí da Suíça, a cidade de Lyon, ela desenvolve atualmente importantes atividades industriais, né? Nas indústrias química, metalúrgica, eletrônica, e durante muitos anos ela representou significativamente aí o setor têxtil, né, como a capital mundial das indústrias da seda natural. A rede rodoviária também da França ela é muito boa, minha gente, e ela conduz aos principais portos do continente e aos países vizinhos. Também tem uma rede ferroviária que é considerada uma das melhores do mundo, com cerca de 35 mil quilômetros de ferrovia. E as redes hidroviárias, também favorecida pela presença de muitos rios, né, na França, alcançam uma extensão de quase 9 mil quilômetros, e dos quais cerca de 4 mil quilômetros são de canais artificiais na França, justamente para se ter esse fluxo, né, de transportes hidroviários. Vamos para o Reino Unido. O Reino Unido, ele é constituído aí pela Grã-Bretanha, aí nós temos aí a Inglaterra, País de Gales e Escócia, e pela Irlanda do Norte também. Dentre eles, a Inglaterra é o país mais povoado e também o mais importante política e economicamente. Antes do seu ingresso no mercado comum europeu, em 1973, o Reino Unido ele adotava uma política, né, de isolamento em relação ao restante da Europa e privilegiava aí as relações comerciais, militares, políticas com os Estados Unidos e com os países aí da comunidade britânica, né, de nações, que foi criada pela Grã-Bretanha e foi formada por suas ex-colônias. E a sua participação na integração europeia representou aí uma considerável mudança na política econômica do país. Mas, repetindo novamente para ficar bem gravado, né, atualmente com a questão do Brexit lá no Reino Unido, né, muitos europeus, muitos ingleses votaram, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia e atualmente não faz mais parte, né? Mesmo assim, o livro ainda traz esse tópico para a gente estudar, porque o livro não é desse ano, né? A impressão, né, do nosso livro. Não já viria a informação atualizada. O que é que eu quero que vocês façam de atividade? O assunto hoje foi pequeno, porque na próxima aula que a gente vai entrar ao vivo, né, e a cores, a gente vai terminar esse capítulo, né, e vai estudar sobre conflitos no continente europeu. Aí vai ter a questão irlandesa, a questão basca, as tensões separatistas na Bélgica. Então, para ficar bem mastigadinho, né, não ficar muita coisa e de repente a gente não assimilar nada, a gente agora vai pegar o livro e vai responder aí, ó, as questões nas páginas 84 e 85, do primeiro até o 11º. Para te ajudar, é interessante você consultar o vídeo, né, da aula anterior, né, para fazer essa atividade, para relembrar algumas coisas.
ou então você pesquisa diretamente aí no livro didático mesmo, tá certo? Então, até a próxima semana. Tenham todos um bom fim de semana. Que Deus abençoe vocês, pessoal.